Já imaginou acordar um dia, abrir as suas redes sociais e perceber que a sua foto de perfil mudou sozinha? E se eu te dissesse que essa nova foto não é aleatória, mas sim uma previsão sombria de como e quando você vai morrer? Parece roteiro de filme de terror, né? Mas essa é a premissa de uma história que tem tirado o sono de muita gente na internet. Hoje, vamos mergulhar fundo no mistério da foto de perfil que prevê a morte. Vamos começar do início. Tudo começou com alguns relatos isolados em fóruns obscuros da internet. Pessoas contando que, do nada, suas fotos de perfil em várias plataformas foram substituídas por imagens estranhas e perturbadoras. A princípio, todo mundo pensou que era só um hacker, uma brincadeira de mau gosto. Mas aí, um padrão começou a surgir. As novas fotos pareciam mostrar as próprias pessoas, mas em cenários bizarros e premonitórios. Um dos primeiros casos documentados foi o de um jovem chamado Alex. A sua foto de perfil, que era ele sorrindo na praia, foi trocada por uma imagem escura, onde ele aparecia pálido, dentro de um carro amassado. A família e os amigos acharam estranho, mas ele mesmo deu de ombros, dizendo que devia ser um bug. Uma semana depois, Alex sofreu um grave acidente de carro. Ele sobreviveu, mas as semelhanças entre o acidente real e a foto profética eram assustadoras demais para serem coincidência. A história dele viralizou e, de repente, dezenas, depois centenas de pessoas começaram a relatar experiências parecidas. As imagens eram sempre muito específicas. Uma mulher viu sua foto ser trocada por uma versão dela mesma caindo de uma escada. Dias depois, ela tropeçou e quebrou a perna. Um homem viu sua foto alterada para uma imagem dele se afogando. Durante as férias, ele quase morreu ao ser pego por uma correnteza forte no mar. O pânico se instalou. Que força misteriosa seria essa? Seria um vírus superinteligente? Uma entidade paranormal digital? Ou talvez uma elaborada campanha de terror psicológico? Várias teorias surgiram. Uma das mais populares é a da IA da morte. A ideia é que uma inteligência artificial avançadíssima teria sido criada capaz de analisar uma quantidade imensa de dados sobre cada pessoa, postagens, fotos, geolocalização, histórico de saúde, e com base nisso, calcular a probabilidade e a forma de sua morte iminente. Essa IA, então, alteraria a foto de perfil como um tipo de aviso macabro. Outra teoria, mais sobrenatural, fala de um fantasma na máquina. Seria um espírito ou uma maldição digital que se alimenta do medo e da energia das pessoas. Ao marcar alguém com uma foto profética, essa entidade estaria selando o destino da vítima, criando uma profecia autorrealizável. O medo e a ansiedade causados pela foto fariam a pessoa ficar mais descuidada, mais propensa a acidentes, cumprindo assim a previsão. Investigadores amadores e especialistas em segurança digital tentaram rastrear a origem dessas alterações, mas era como perseguir uma sombra. Não havia vestígios de invasão, nenhum código malicioso detectável. As mudanças simplesmente aconteciam, como se fossem feitas por um administrador invisível com acesso total a todas as plataformas. As grandes empresas de tecnologia negaram qualquer envolvimento ou falha de segurança, o que só aumentou ainda mais o mistério. A situação chegou a um ponto em que as pessoas começaram a ter medo de usar suas próprias fotos no perfil. Muitos passaram a usar avatares, imagens de paisagens ou simplesmente deixaram o espaço em branco, na esperança de não serem escolhidos. Criou-se uma espécie de superstição digital. Não olhe para sua foto de perfil ao acordar. Não use fotos muito nítidas. Não revele muitos detalhes da sua vida online. Mas e se a explicação for muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais complexa? E se tudo isso for um grande experimento social, ou uma creepypasta, uma história de terror da internet, que cresceu tanto que ganhou vida própria? Pensem comigo. A história original surge. As pessoas fascinadas e assustadas começam a compartilhar. Então, o viés de confirmação entra em ação. Qualquer acidente ou incidente que acontece com alguém que ouviu a história é imediatamente conectado a ela. Por exemplo, milhões de pessoas sofrem pequenos acidentes todos os dias. Se uma delas ouviu a lenda da foto de perfil, ela pode começar a procurar padrões que não existem. Ah,
Semana passada eu vi uma foto estranha, será que foi um aviso? Além disso, com a facilidade de edição de imagens hoje em dia, não é difícil imaginar que alguns dos casos que viralizaram possam ter sido fabricados por pessoas querendo ganhar atenção ou simplesmente pregar uma peça. Essa explicação, a da histeria coletiva digital, é a mais provável do ponto de vista cético. A história se torna um meme, um vírus mental que se espalha não através de código, mas através da nossa própria psicologia. O medo é contagiante, e numa era onde nossa identidade digital é quase tão importante quanto a real, a ideia de perder o controle sobre ela, especialmente de uma forma tão sinistra, é aterrorizante. No entanto, mesmo para os mais céticos, alguns casos permanecem sem explicação. As coincidências são tão precisas, as imagens tão detalhadas, que é difícil descartar tudo como mera imaginação ou fraude. A lenda da foto de perfil que prevê a morte se tornou um verdadeiro folclore da era digital. Um conto de fada sombrio para o século XXI. Ela nos faz questionar a nossa relação com a tecnologia e a quantidade de informação que entregamos a ela todos os dias. Será que, em algum lugar, um algoritmo já sabe como será o nosso fim? Ou será que o maior monstro é a nossa própria imaginação, alimentada pelo medo do desconhecido? A verdade é que ninguém sabe ao certo o que está por trás desse fenômeno. Pode ser uma farsa, uma falha tecnológica, um aviso sobrenatural ou simplesmente uma história muito bem contada. Mas uma coisa é certa: da próxima vez que você for checar suas redes sociais, talvez dê uma olhada um pouco mais demorada na sua foto de perfil, só por garantia. E você? O que acha que está por trás desse mistério? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Eu adoraria saber a opinião de vocês. E se você gosta de histórias misteriosas como esta, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.